Vamos então continuarmos a nossa leitura do livro A Segunda Morte. Haverá então uma segunda morte? Livro escrito por Ranieri, orientado pelos espíritos de André Luiz e Altino. As cores e o planeta. Víamos ao aproximarmos-nos da Terra que a atmosfera, que para nós se tornava sufocante, também mudara de tonalidade. O vermelho, que já se acentuava à proporção que avançávamos, se tornara marrom avermelhado e manchava para o cinza avermelhado e até o negro. Os espíritos que por ali vagavam ou erravam exibiam o mesmo tom e seguiam geralmente em grupo. Que qualidade de espíritos são esses? Perguntei, e Altino respondeu: são espíritos de qualidade muito inferior. O colorido deles guarda relação com o sentimento e o pensamento deles sob a influência vibratória do planeta. A vibração do planeta é resultado da vibração dos seres que habitam e que dominam a Terra, exerce influência geral sobre eles, que por sua vez exerce influência vibratória sobre os habitantes do planeta. Gente, olha onde nós estamos. É, portanto, influência vibratória que os habitantes do planeta é influência dupla, daqui para lá e de lá para cá. Nós, com os nossos pensamentos, aqui é um comentário meu, influenciamos a psicosfera geral. E quem vive na psicosfera, além do corpo físico, nos influencia com o pensamento deles. Então é uma via de mão dupla. Cabe a cada um de nós melhorarmos essa condição com os nossos bons pensamentos, com nossos pensamentos com ideais elevados. Aos pouquinhos, nós vamos colaborando com a limpeza de todo o nosso espaço. Continuando. Os seres em todo o universo influenciam-se uns aos outros. Não disse Francisco? É dando que se recebe? E não ensinou Jesus: amai-vos uns aos outros? A única maneira de a criatura mudar-se a si mesma e também a sua vibração e o seu colorido é adquirindo e recebendo o amor. Ser feliz e fazer os outros felizes, ou ao menos começar a fugir do mal. O mal, na realidade, se instala naqueles que, embora não pareça, no inconsciente ou no fundo do coração, amam o mal. Aliás, a criatura humana inconscientemente ama o mal e anseia pelo perigo. Daí ser necessário, em prosa e verso, como diziam os poetas, a necessidade de repetir o bem e a urgente necessidade de praticar e viver o bem. Como vê, no mundo espiritual, a nossa vibração, que nos dá colorido, denuncia também a nossa condição inferior ou superior. Mas não é só esse meio de identificação. Há outros, muitos outros. E Altino sorriu. Contudo, prosseguimos descendo. Agora descíamos lentamente. Muitas colônias espirituais passavam por nós, tipicamente terrenas, citadas em alguns livros dos últimos tempos. Ficaram conhecidas e mais conhecida era Nosso Lar, que exercia trabalho socorrista muito valioso junto à crosta terrestre, recentemente revelada. Espírito de certa elevação, relativamente ao comum dos espíritos da Terra, empolgava o pensamento espiritual dos estudiosos e dos assuntos espíritas do mundo. O departamento, chamado de umbral, era outra área que dominava. Deste ouviam-se gritos lacinantes, que às vezes atingiam os ouvidos dos que passavam na estrada dos mensageiros, a caminho das estrelas. Pensamento dominado pelas recordações do Portal do Sol, perguntei ao Altino. Muito bom, Altino. Gostaria de receber e entender alguma coisa do que vi e ouvi do Portal do Sol. É possível? Alguma coisa assim. Me será permitido informar. Pergunte. Tudo lá me pareceu maravilhoso, perfeito, lindo. Lá é o céu? Não, lá não é o céu. Você já sabe disso, não é? Onde se reunirem os bons é o céu. Onde estiverem os maus é o inferno. Isso é uma área de localização. Céu e inferno, purgatório, são estados de espírito, estão na mente, na consciência e no coração das criaturas. Representam essa condição ou situação interior. Por isso, devemos tomar muito cuidado com o que praticamos ou fazemos. Nossos pensamentos, atos e ações em todas as vidas, porque as recordações guardadas em nosso inconsciente espiritual
ressurgirão de vez em quando com intensidade, constituindo o nosso inferno ou o nosso céu interiores. Cada um constrói em si mesmo o seu céu ou o seu inferno, e neles viverá. O portal do sol não é o céu interior de cada um traz dentro de si mesmo, mas pode ser comparado a um céu exterior, localizado onde estiverem os justos ou os justificados, e os espíritos em maior ou menor adiantamento de grau de evolução. O lugar onde Paulo esteve em seu desprendimento ou em sua visão, que chamou de terceiro céu, não foi lá. Nós acreditamos que foi o portal da luz, mais acima, mais ou menos 1 milhão de anos-luz de evolução. Meus amigos, a gente não evolui de um dia para o outro, não. Não evolui de uma encarnação para outra, não. São séculos de vidas e vidas, porque nós melhoramos muito pouquinho em cada vez, não é? Continuando a leitura. Altino calou-se e eu fiquei pensando. Altino, meu amigo, também não me sinto suficientemente esclarecido quanto à segunda morte. Compreendo, meu filho, nem sempre ensinamos bem. Depende da evolução do espírito que ensina. Nem todos conhecem bem todos os assuntos e dão aí a sua opinião pessoal, o que pode às vezes causar um pouco de confusão na mente do discípulo ainda não preparado. Mas toda a informação dada por espírito esclarecido tem uma base verdadeira. Existe a morte referida por Jesus, que ele chamou de segunda morte, que é a morte nos planos inferiores, que é a que nós temos que temer. Outra é a segunda morte que assistimos no portal do sol, que é a segunda morte nos planos superiores do espírito. Na realidade, pode ser chamada de uma nova vida ou ressurreição, já que se nasce para uma vida superior. É, em verdade, nova etapa evolutiva. Difícil de entender? Não, murmurei, contando assim, não. De fato, meu caro Calicrates, o atraso na senda evolutiva de milhões ou bilhões de anos é quase uma morte definitiva. Como primeira notícia, o abismo não se poderia esclarecer mais. O livro O Abismo é um livro que já foi postado aqui no canal. Podem procurar por ele. É o mesmo Ranieri fazendo uma visita semelhante aos abismos, onde há segunda morte para baixo. Continuando a leitura. Respondi que sim e fiquei pensando seriamente. Será que esta nova notícia era melhor que a primeira? Ao entendimento humano, espiritualmente ainda infantil? Se Paulo, o apóstolo, não encontrou condições de contar o que vira no terceiro céu, como iria eu exprimir com palavras humanas as coisas do portal do sol? Vi que o Altino me observou cheio de pena e talvez com piedade, porque me disse: Filho, dura é sua missão na terra e terá que usar muito amor e renúncia. Você vai ouvir muita coisa inconveniente e superar a si mesmo para suportar a incompreensão humana. Só poucos poderão compreender. Ore e espere. Realmente, meus amigos, o que a gente tem lido nesse livro é muito surpreendente. Muitas pessoas devem ter ridicularizado Ranieri por ter descrito tudo isso. Mas é bom sempre dizer que ele descreveu o que pôde entender, certo? Vamos guardar em nossa memória essas informações, porque vai chegar um dia que nós vamos ver tudo isso e poderemos entender com mais facilidade. Continuando a leitura. A compreensão só virá com o tempo e devagar, porque só os que estão preparados compreenderão de pronto. Na oração você encontrará paz. Se quando falou do inferno não o compreenderam, como o compreenderão quando falar do céu? Lembre-se de Jesus a Nicodemos? Pois é, a mesma coisa. Para as pessoas, a nossa conversa é loucura, mas temos que prosseguir, é o nosso dever, e por isso prosseguiremos. É aquela história, os cães ladram e a caravana passa. Não se pode contar com a compreensão imediata de ninguém, especialmente em assuntos espirituais. É necessário ter paciência mesmo. Notei que o semblante do espírito se entristeceu e uma lágrima rolou de seus olhos, e ele falou: Não sofra, meu filho, nem repare, vi o Senhor na cruz em Jerusalém. Isso quando ele estava encarnado. Ouvindo-o, compreendi o que me esperava. Difíceis e ásperos são os caminhos do mundo,
Vivemos no mundo sempre em tribulações. Se o Cristo morreu, entre aspas, na cruz e foi perseguido pelos homens, o que podemos nós esperar? Assim lamentava e ensina Paulo. Na terra, o caminho da evolução será ainda por muitos séculos um caminho de dores, mas também de glórias espirituais. É preciso viver e sofrer. A ressurreição no espírito se processa entre dores, sofrimentos e incompreensões. Oscar Wilde, preso, exclamara: sofrer é um longuíssimo momento, e é o parto do espírito. Só nas esferas superiores estaremos livres das dores, embora o espírito sofra por compaixão e amor aos que ainda permanecem nas trevas da ignorância e do mal. As palavras do instrutor haviam me conduzido a profundas meditações. Minha alma mergulhara no interior de si mesma como um peixe no oceano. Todavia, continuávamos descendo. À distância, víamos muitos espíritos na estrada dos mensageiros, uns descendo, outros subindo. Os mais variados tipos evolutivos e das mais variadas cores, a maioria sérios e compenetrados. Algumas caravanas voltavam buscando os caminhos da terra. À frente deles ia sempre um espírito mais adiantado. Sabíamos pela cor, geralmente verde ou rosa. Foi quando, surpreendido, percebi que eu também irradiava a luz rosa. Altino sorriu para mim. Nunca tinha notado isso, meu filho. Você também é um espírito. Fiquei envergonhado. Nunca pensara que irradiava qualquer luz, mas a ideia me acudiu. Não será consequência da sua presença? Altino sorriu mais uma vez e disse: não seja tão humilde assim, meu filho. Aqui é diferente do mundo. Somos o que somos. Acima e abaixo de nós há muitos espíritos. A terra é o lugar onde as criaturas se enganam a si mesmas e parecem ser, iludem-se, fingindo que são o que não são. Orgulho, simples orgulho. Aqui estamos no mundo da realidade. Os monstros são monstros e os anjos são anjos. Aplica-se integralmente a rigorosa palavra de Cristo, a cada um segundo suas obras. Por isso, viver é bem necessário. Se vê a luz que tens em ti, não são trevas, também palavras do Senhor. No Evangelho, deixou tudo, é questão de ter olhos de ver e ouvidos para ouvir, e nós acrescentaríamos o entendimento para compreender. Cada um tem em si mesmo a luz e a sombra. E essa luz e essa sombra nos acompanharão em todas as horas de nossa vida, até que sejamos apenas luz. Meditando, contemplando o pomar e as frutas pendentes das árvores espalhadas por toda parte, meditava sobre a presença com os frutos terrestres. Muito admirado, com quase igualdade existente muitas vezes, já observava, mas nunca tivera uma explicação de um instrutor mais elevado. Mas o Altino percebeu-me a indagação, porque logo falou: meu caro Calicrates, de um plano ou de uma esfera a outra que se segue imediatamente acima, não há muita diferença. São quase iguais. Por exemplo, do plano 1 para o plano 2, tudo é quase igual. Porém, se estudarmos ou observarmos o plano 1 comparado com o 100, o 200, o 500, o 1000 e etc., a diferença é imensa nas habitações, das moradias, dos objetos e até modo de vida. Faço eu novo à parte aqui. Por isso muitas pessoas se surpreendem quando André Luiz explica os planos espirituais. Quando o Dr. Inácio Ferreira nos fala, através de Basseri, como é a colônia onde ele vive. É tudo como na Terra. As pessoas cantam, sentam, comem, dormem, trabalham, têm uma vida muito semelhante à nossa aqui da Terra. Porque não pode haver saltos, não pode haver quebras bruscas, porque a gente não aguentaria tanta transformação. Certo? É isso que o Altino está explicando. Continuando. Isso porque se houvesse muita diferença, como já lhe falei antes, os recém-desencarnados sentiriam um abalo tão grande que ficariam perturbados ou até loucos. Todo no universo é gradativo, as mudanças completas e bruscas são raras. Existem, mas são raras. A natureza não dá saltos. Lembra-se do ensinamento lá da Terra? Permaneci meditativo.
compreendi que as leis de Deus que governam o universo são realmente sábias e perfeitas. A distância entre a inteligência divina e a humana não tem limites. Deus legisla muito além da percepção humana. Nos planos onde os espíritos vivem e vagueiam, ainda não há possibilidades de ver a Deus, embora os mais adiantados tenham alcançado o que para eles já é luz, apenas uma espécie de luz ou apenas uma espécie de sombra, e os seres que aí habitam são seres que já estão assumindo formas, atitudes e hábitos de vida diferentes. Já se transformam em direção à unidade através da diversidade e da variedade. Altino sorriu, bateu-me nas costas levemente e comandou: prossigamos, já que a lei nos manda prosseguir com Jesus, e assim fomos descendo. Minha mente, no entanto, fervilhava de estranhos pensamentos. Viajara através dos pensamentos, conduzido por um veículo que era eu mesmo e às vezes dentro de uma nave espacial, de forma e proporções que o mundo terrestre ainda não conhece para esferas longínquas ou não. Seriam aqui mesmo? Então, meus amigos, olhem bem o que ele disse. O que ele chama nave espacial não tem nada a ver com ETs, com outros planetas, de outras galáxias. São naves que viajam, são veículos que viajam nos planos espirituais, facilitando e agilizando o transporte. Continuando. Ouvindo-me o pensamento, Altino logo correu em meu auxílio. Meu amigo, calma, vamos com calma, e você aos poucos entenderá. A criatura espiritual viaja dentro de si mesma e também consigo mesma. Os pensamentos são produto da sua atividade mental e andam de mente em mente. São seres vivos depois de gerados pela mente, facilmente captados por mentes afins. O que ele está dizendo? Que os nossos pensamentos têm formas e podem ser vistos por outras mentes. É o que faz o Altino. Ele capta os pensamentos do Ranieri, que aqui é Calicrates, porque ele é, entre aspas, físico. Isso é muito difícil para nós aqui na Terra entendermos, porque a gente é como se fosse surdo. Não temos essa capacidade. E a gente percebe muitas vezes que nossa mente aparece um pensamento que nos é estranho. E a gente capta aquele pensamento achando que nós os criamos. Mas não, ele é estranho. E são esses tipos de pensamentos que nós precisamos estar atentos. Se é um bom pensamento ou é um mau pensamento. Precisamos capturar se for um bom pensamento e espantar se for um mau pensamento. Precisamos estar atentos, porque essa capacidade já está chegando a nós todos e nós precisamos aprender a lidar com isso. Continuando. E daí podem sair para outra mente. O que ele fala, um pensamento é como se saltasse de uma cabeça para outra. Vamos fazer um piolho. Sai de uma cabeça e vai para outra. Certo? E daí podem sair para outra mente. Manter-se proprietário deles para sempre é impossível. Assim, viaja-se pelo pensamento ou através do perispírito, como se vai de um país a outro, vai-se de uma esfera a outra. Em verdade, dentro do perispírito, estivemos física e espiritualmente no portal do Sol, que é próximo ao terceiro céu, de que fala o apóstolo Paulo. Entendeu agora? Ranieri estava dormindo no quarto dele. O seu perispírito fez a viagem, o seu corpo mental, seu corpo espiritual é que fez a viagem. E os grandes seres que por você viu e as figuras estranhas e diferentes que você viu são reais. É lógico que vimos apenas superficialmente e apenas a cerimônia, mas vimos o portal, não em profundidade, mas vimos. Se voltaremos lá, não sei. Depende de ordens superiores. Se recebermos, voltaremos. A terra, que estava muito vermelha, se tornara e começava a escurecer. Mergulhamos nela para retornar às regiões onde habitávamos, com esperança de um dia rever o vasto mundo do portal. Visão perdida no infinito, contemplamos a lua cheia, que muda lembrava a maravilhosa presença de Deus. Meus amigos, estamos caminhando para a perfeição. Cabe a cada um de nós
acelerarmos esse processo ou retardarmos o processo. Isso é escolha própria. Se tivermos bons pensamentos, atitudes fraternas, vamos acelerar. Se seguirmos com o nosso egoísmo, isso vai demorar mais. Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos na continuação. Abraços!